Oi pessoal, tudo bem? Professor César falando. Então, na última aula nós paramos aqui, certo? Muito bem. Construímos lá, fizemos o estudo da curva de titulação de precipitação, né? Desenvolvemos os cálculos e plotamos esses dois gráficos. Muito bem. É interessante mostrar esses dois gráficos num lugar só, né? Olha lá. Quando a gente plota um gráfico só e faz a curva roxinha e a curva verdinha, você vai ver que a curva ela faz assim, né? E ela faz assim, né? E justamente aonde cruza é o ponto de equivalência, né? Não está muito bem desenhado essa curvinha aqui, né? Porque esse ponto de equivalência costuma ser aqui próximo do meio da curva, mas enfim, você entendeu, né? E para o caso da prata e o cloreto de prata, esse cruzamento deu ali em 4 ponto alguma coisa, 4,84, se eu não estou enganado, certo? Então é curioso que aqui no ponto de equivalência a concentração de prata e a concentração de íons cloreto ela é igual. Portanto, o PAG+ é igual ao PCl-, tá? A concentração de prata e de cloreto é de 1,34 vezes 10 elevado a menos 5 mols por litro no ponto de equivalência, e o PAG+ é 4,84 e o PCl- também. Deixa eu checar esse dado se é 4,84 mesmo no ponto de equivalência. Vamos lá. Isso, não, é 4,87, tá? 4,87. Legal? Muito bem. Então, fizemos essas considerações, acho que é importante. É importante dizer também que a literatura, você vai encontrar muito mais essa curva na literatura do que essa, tá? Não é muito comum a gente trabalhar com essa. Você pode trabalhar com ambas, só que é muito comum descrever o PAG+ em função do volume titulante, tá? Então essa curva é muito mais comum do que essa daqui, beleza? Então, a partir de agora, os nossos próximos argumentos, nós utilizaremos preferencialmente esse tipo de curva, porque a literatura assim o faz, ok? Muito bom. Então, vamos lá. Terminamos o item 3, né? Fizemos aí todo um estudo da curva de titulação, de precipitação, fizemos os cálculos e tudo mais. Agora, vamos para o item 4. Vamos falar um pouquinho sobre o formato das curvas, né? De titulação e precipitação. Então, agora, gente, é repeteco, tá? Muita coisa vai aparecer muito parecido com a volumetria de neutralização. Olha lá. Então, aqui, ó, essas duas curvas, a curva azulzinha e a curva pretinha, foram construídas na raça, do jeito que a gente fez aqui, certo? Só que sob condições diferentes. Na curva A, foi 50 ml de NaCl 0,05 molar e 0,1 molar de nitrato de prata, né? E na curva B, você tem 50 ml de NaCl 0,05 molar e 0,1 molar de nitrato de prata, certo? Não importa quem está na bureta e quem está no Erlen aqui agora, tá? Não importa se o Ag está em cima e o cloreto embaixo ou o contrário. O que importa é que gerou essa curva aqui, certo? E aí o que você percebe aqui, ó, ele está variando a concentração, ó. Na curva A, você tem uma concentração 0,050 e na curva B 0,0050. Olha o que aconteceu com o pescoço de curva, gente. Quando eu uso soluções mais concentradas, o pescoço de curva fica maior.
Quando eu uso soluções menos concentradas, o pescoço de curva fica menor, né? Assim como na volumetria de neutralização, tá? O argumento é o mesmo, gente. Então, construindo essa curva na raça e essa curva na raça, você percebe que quanto maior a concentração dos meus reagentes, seja ele qual for, se eu tivesse variado aqui na prata, daria o mesmo tipo de resultado, né? Quanto maior a concentração de reagentes, maior é o pescoço de curva, certo? Isso é um aspecto que a gente verifica fazendo os cálculos e calculando a curva, tá? Então, esse é um fenômeno importante para a gente pensar. Por que é um fenômeno importante? Porque aqui o argumento é o mesmo, gente. Quanto maior o pescoço de curva, quanto mais alongado, maior é a minha possibilidade de sinalização química. Eu tenho uma versatilidade maior de trabalho. Eu consigo encontrar de maneira mais prática e objetiva esse ponto de equivalência com menos erro, né? Quando eu tenho uma curva com pescoço muito curtinho, eu trabalho numa faixa muito restritiva para sinalização, né? A minha sinalização química pode vir com um erro acoplado maior, né? Então, quanto mais pescoçuda, melhor é o método para sinalização. Quanto menos pescoçuda, pior é o método para sinalização. Então, isso é um fator importante. O argumento é o mesmo da volumetria de neutralização, porque todo sinalizador químico trabalha numa faixa de viragem, né? Então, se você tem um pescoço maior, você consegue sinalizar, você tem uma versatilidade maior para sinalizar, né? Uma possibilidade maior de sinalização química. Muito bem, aqui, olha só, aqui inverteu, né? O que a gente tinha visto na volumetria de neutralização? Nós vimos que quanto mais forte é o ácido, maior é o pescoço de curva. Quanto mais forte é o ácido e a base, maior é o pescoço de curva. E o ácido, né, ele não tem KPS, ele tem Ka, né, envolvido. Então você pega o HCl, qual que é o Ka do HCl? Não sei de cabeça, mas é gigantesco, né? Então, quando eu titulo o HCl, o pescoço de curva é gigante, certo? Agora, quando eu pego o ácido acético, o Ka dele é pequenininho, é da ordem de 10 elevado a menos 5, né? Ele é um ácido fraco e o pescoço de curva era menor, né? Então, o que a gente percebe na volumetria de neutralização? Que quanto maior o K, maior o pescoço de curva. E aqui inverte. Professor, por que inverte? É só fazer o cálculo. Na raça, essas curvas, elas foram obtidas na raça. Ó, nós fizemos essa daqui, ó. Essa daqui nós calculamos, ó. Essa nós fizemos. O KPS do cloreto de prata, né? Do cloreto sendo titulado por prata é 1,8 vezes 10 elevado a menos 10. O KPS dessa reação da prata com cloreto, né? É 1,8 vezes 10 elevado a menos 10, e o pescoço de curva é esse aqui, ó. Você viu que a nossa curva não ficou muito pescoçuda. De fato, ela não ficou mesmo, né? Agora, o que a gente percebe? Se a gente faz os mesmos cálculos, claro que a gente não vai fazer, senão a gente fica aqui só fazendo isso. Mas se a gente faz os mesmos cálculos para brometo que o KPS do brometo de prata é 5,2 vezes 10 elevado a menos 13, esse pescoço alonga. Professor, como é que você percebe isso? Não, é só fazer, né? Não é uma dedução óbvia, né? Você compara o pescoço de curva de um e de outro, você vai ver que vai dar resultado diferente, né? Então, o que a gente percebe aqui, né? A gente percebe que tem dois fatores aqui, tal como na volumetria de neutralização, existem dois fatores principais que alteram o pescoço de curva. Um é a concentração. Quanto maior a concentração, maior é o pescoço. E o outro é a constante de equilíbrio, o KPS.
quanto maior o KPS, menor é o pescoço de curva, tá? Então esses são aspectos que a gente percebe comparando as curvas. Como é que obtém essas curvas? Na raça, tá? Então, quando eu vou propor métodos para fazer análise de halitos, né, e de outras substâncias por meio de precipitação, eu tenho que levar esses fatores em consideração. Se o pescoço é inexistente, fica mais difícil de eu fazer a sinalização química. Quanto maior vai ficando o pescoço, mais fácil de sinalizar quimicamente, né? Porque todo indicador pega uma faixa, né? Se essa faixa aqui é bem longa, bem alongada, é mais fácil de indicar. Ok? Muito bom. Então vamos trabalhar. Vamos falar um pouquinho agora do princípio da ação de indicadores na volumetria de precipitação. Então é um pouquinho diferente, gente. Né? O princípio da ação dos indicadores na volumetria de precipitação é um pouquinho diferente da volumetria de neutralização. Falar um pouquinho lembra que o tio falou para vocês dos tipos de titulação de precipitação? Nós temos os métodos argentimétricos, que são os principais, e existem outros métodos. Então, de um lado argentimétricos, de outro outros métodos. Dentro dos processos argentimétricos, que são os mais importantes, nós temos 3 métodos importantes de sinalização química: o de Mohr, o de Fajans e o de... não lembro o outro agora, esqueci, não me falha a memória, certo? Enfim, vamos ver o de Mohr agora, certo? Vamos ver o de Mohr. Como é que é a sinalização química pelo método de Mohr? Então o argumento é complicado, gente, mas vamos construir ele. Antes de olhar para o método de Mohr, como é que é a sinalização química, vamos pegar o experimento e botar ele lá aqui, ó. Se a gente fosse para o laboratório, a gente ia fazer... Se a gente tivesse no modo presencial, a gente ia fazer essa experiência aqui, ó. Volumetria de precipitação, tá? Determinação de íons cloreto em uma amostra de soro fisiológico. E aí tem aqui materiais e reagentes. A gente ia fazer determinação de cloreto pelo método de Mohr, tá? E como é que é? Quem que é o indicador do fim da reação de precipitação no método de Mohr? É o cromato de potássio, tá? A 5% massa-volume, beleza? Então essa parte aqui de preparação e padronização do nitrato de prata não interessa aqui agora. Então como é que é a determinação do teor de cloreto em soro fisiológica? Eu transfiro 10 ml da amostra, né, para um Erlenmeyer, meço o pH, que tem que estar entre 6,5 e 10,5, que agora para nossa discussão não importa, tá? Adicione 25 ml de água destilada e 1 ml de cromato de potássio a 5% massa-volume. Titular a solução padronizada de nitrato de prata até o aparecimento da cor castanha avermelhada. Calcule o teor de cloreto de sódio e compare com o rótulo. Então, olha só, gente. A ideia aqui é não pensar em reproduzir a receita como se fôssemos ratos de laboratório, né? A ideia é questionar por que 1 ml de cromato de potássio a 5% massa-volume? Por que não poderia ser 10, 20 ou 30% e aqui 10 ml, 20 ml como indicador? Por que não poderia ser 3 gotinhas como na fenolftalina, né? Qual que é a ideia
de você colocar 1 ml dentro desse volume de amostra com 25 ml de água destilada. O porquê disso, né? Então, é isso que a gente vai tentar discutir agora para entender a sinalização química no método de Moore. Então, vamos para a folhinha, gente. Olha lá. Método de Moore. Muito bem. Olha lá. Acompanha com o tio. Eu tenho aqui a prata. E aqui agora eu vou usar equações mais simplificadas para a gente enxergar melhor o fenômeno, tá? Eu vou desconsiderar os cátions e ânions espectadores. Vamos trabalhar só com o que importa. Eu tenho a prata na forma de nitrato aqui, mas eu não vou mostrar o nitrato. E aqui eu tenho o meu Erlenmeyer, que eu quero analisar cloreto. Não importa quem está com ele, certo? Quem que sinaliza o fim da reação? É o tal do íon cromato, CrO4-2. Então eu jogo aqui 1 ml de uma solução de cromato a 5%, né? Muito bem, como é que se dá essa reação? A prata, à medida que eu vou jogando ela e balançando o Erlenmeyer, ela vai reagindo com cloreto. Primeira pergunta, por que ela reage com cloreto e não com cromato? Por que a preferência? É isso que é importante a gente entender quimicamente. Por que ela vai reagir com cloreto e não com cromato? Né? Isso é uma questão interessante. E por que de repente ela para de reagir com cloreto e passa a reagir com cromato? Né? E aí quando ela reage com cromato, ela forma uma substância colorida que sinaliza o fim da reação. Né? Então ela vai reagir inicialmente, preferencialmente com cloreto, e depois ela vai reagir com cromato. E aí é muito legal a sinalização química, porque eu coloco uma quantidade de cromato aqui, de modo que na hora que ela começa a reagir com cromato, é justamente na hora em que houve o ponto de equivalência entre a prata e o cloreto. Né? Como é que isso se dá? Olha só que legal. Então é assim, ó. Vamos equacionar a brincadeira. Ó. O cloreto vai reagir com prata, formando AgCl sólido. Aqui está aquoso, aquoso. Certo? Muito bem. Vixe, acho que está acabando a bateria aqui. Ó. Qualquer hora corto o vídeo. Se cortar, eu continuo no outro. Tá bom? Muito bem. Aí, aqui embaixo, eu tenho a outra possibilidade da reação, que é o CrO4 aquoso reagindo com prata mais, né? Vai formar aqui o Ag2CrO4 sólido, que é colorido. Aqui está aquoso, aquoso. Quando há formação desse camarada, a solução fica corada, né? E aí sinaliza o fim da reação. Então nós temos aqui, gente, aqui dentro uma competição. Uma competição. O íon prata ele vai cair. Ele vai reagir preferencialmente com íon cloreto. Depois que ele vai reagir com cromato. Mas tem uma competição entre cloreto e cromato por esse íon prata que está caindo, né? Então, a pergunta é, por que vai reagir primeiro com o cloreto e depois com o cromato? Então, eu vou tentar responder isso assim, ó. Olha lá. Ok? Então, tem essas duas reações competindo, certo? Vamos fazer o seguinte, vamos inverter essas equações para você poder enxergar uma coisa que o tio quer mostrar, né? Vamos inverter essa equação? Inverter essa? Para eu poder até trabalhar com os KPS, né? Porque o KPS é a reação invertida, ó. Então o tio vai
Inverter essas reações, ó. Eu não estou fazendo nada de diferente, eu só estou invertendo elas para facilitar você enxergar o que precisa enxergar. Então, a GCl sólido vai estar em equilíbrio químico com Ag+, aquoso, mais Cl- aquoso, certo? E aqui embaixo, de verdinho, eu tenho o cromato, né? Quer dizer, o Ag2CrO4 sólido. Ó, tô invertendo a equação, tá? Em equilíbrio químico com Ag mais CrO4 menos 2. Beleza? Faltou balancear a equação, né? Aqui atrás. Vamos lá. Aqui é 1 para 2, né? E aqui é 1. Pronto, agora tá balanceadinho. Vamos balancear lá, ó. Fica 1, 2, 1. Eu só inverti para poder trabalhar com os KPS, tá? Então, ó, continua. Eu vou continuar essa folhinha lá. Muito bem. Então, meus amores, como é que fica aqui, ó? Qual que é o KPS aqui? KPS é igual à concentração, vamos descrever genericamente a equação, né? A concentração de Ag+ elevado à primeira vezes a concentração de Cl- elevado à primeira. Muito bem, vamos escrever a equação de KPS para cá, ó. Vai ficar assim, ó. KPS para essa reação é igual a concentração de Ag+ elevado à segunda vezes a concentração de CrO4 menos 2 elevado à primeira. Ah lá, eu vou pintar de vermelhinho o ponto de conexão entre essas duas equações que podem ocorrer, né? Que estão competindo entre si, ó. O ponto de conexão é a prata. Olha lá, isso aqui que você tem que ter foco. Olha lá, beleza? Olha lá, esse é o ponto de conexão. Olha lá, ó. Se você reparar bem, meus amores, olha lá, isso aqui eu tenho, né? 1,8 vezes 10 elevado a menos 10, né? Muito bem. No ponto de equivalência, estudando as nossas curvas, né? Ó, olha lá, pegando todas as nossas folhinhas de cálculos anteriores, no ponto de equivalência, vamos pegar lá a folhinha do ponto de equivalência. No ponto de equivalência, as minhas concentrações de prata e de cloreto, ó, são iguais, ó. Aqui, ó. A minha concentração de cloreto é 1,34 vezes 10 elevado a menos 5. E a de prata também, né? Olha lá, a de prata é 1,34 vezes 10 elevado a menos 5. Então, gente, olha só. Isso aqui é o meu ponto. Eu quero pegar, né? A sinalização química tem que ocorrer no ponto de equivalência. Então, eu vou... O que acontece, né? Isso aqui é x. Isso aqui é x no ponto de equivalência, né? No ponto de equivalência, x é igual a raiz disso. 1,34 vezes 10 elevado a menos 5 mols por litro. Então, meus amores, quando a concentração, né, no ponto de equivalência, os reagentes, o cloreto e a prata, foram totalmente consumidos, né? Ó, a concentração deles é proveniente do sal, né? Do cloreto de prata estar se decompondo o tempo todo em prata e cloreto. Isso é muito legal. Então, essas concentrações são da ordem de 1,34 vezes 10 elevado a menos 5. Então, meus amores, olha só que legal.
o meu sinalizador químico, né, ele tem que precipitar quando a minha concentração de prata for essa. Quando a minha concentração de prata na solução for essa, o meu sinalizador químico tem que gritar, né? Ele tem que precipitar, né? Olha só, e você percebe que quando você compara os cálculos das folhinhas do tio, ó, a concentração de prata no início era indeterminado, era 0, né? Não tinha, né? Aqui, a concentração de prata era 0, eu não gotejei ainda. Aí, quando eu joguei 10 ml, a minha concentração de prata era 2,2 vezes 10 elevado a menos 9. Depois, com 99 ml, foi para 3,58 vezes 10 elevado a menos 7. Então, a concentração de prata, ela começa bem pequenininha e ela vai aumentando à medida que o tempo vai passando. E o meu sinalizador químico tem que gritar, tem que sinalizar quando essa concentração atingir 1,34 vezes 10 elevado a menos 5. Porque quando ela atinge 1,34 vezes 10 elevado a menos 5, eu tenho prata proveniente só do equilíbrio químico do sal de prata e a prata em solução. Olha que legal, galera. Então, o que eu faço, gente? Eu pego essa concentração e injeto aqui, ó. Então, vai ficar 1,34 vezes 10 elevado a menos 5. Quando eu tiver essa concentração de prata, aí eu tenho que elevar ao quadrado, vezes qual que é a concentração de cromato. Qual que é a concentração de cromato que eu preciso ter? O KPS eu tenho. Olha que legal. Qual que é o KPS aqui? Eu não faço a menor ideia. Ai, caramba. O KPS aqui? Quanto que é, gente? Nossa Senhora. Já me perdi aqui nas folhinhas. Ih, caramba. O KPS aqui é tabelado, gente. Olha lá. Achei. Pronto. O KPS aqui é 1,10 vezes 10 elevado a menos 12. Né? Então, quando a concentração de prata atingir no ponto de equivalência, né, elevado ao quadrado, você tem um ponto de saturação do cromato de prata, e aí ele precipita. Lembra que essa multiplicação, à medida que esse camarada vai aumentando, né, essa multiplicação sempre dá o ponto do KPS, que é o máximo que o fruto dessas multiplicações aguenta. E aí, quando eu atinjo o KPS, eu tenho a precipitação, e aí eu tenho a sinalização. E aí, isolando, né, fazendo essa conta, jogando esse camarada para lá, a concentração de cromato é igual a 6 vezes 10 elevado a menos 3 mols por litro. Né? Olha, vem daqui aquele lance de colocar 1 ml a 5%. Quando eu coloco 1 ml a 5% de concentração, o camarada que propôs esse método de 1 ml a 5% de concentração, ele já propôs pensando na seguinte situação. Isso está dentro de um contexto, né? Olha lá. Qual que é o contexto? 10 ml de amostra, ele colocou mais 25 ml de água destilada e mais 1 ml de sinalizador químico. Então, você tem um total de 35, 36 ml. Então, ele está pensando no volume. Aí, ele também está pensando no volume de titulante que vai ser gasto aqui, ó. Por isso que eu preciso de um pescoço de curva alongado, né? Por isso que eu preciso de um pescoço de curva alongado, porque eu preciso ter uma faixa de trabalho. O sinalizador químico vai atuar quando ele estiver exatamente nessa concentração, mas essa concentração vai se dar mais ou menos
num determinado volume. Eu vou adicionar um certo volume de agente titulante, então você tem que fazer uma previsão, né, de qual que é o volume que eu vou ter que adicionar, mais ou menos, para neutralizar aquilo, para que isso se dê de forma adequada. Se eu tenho um pescoço de curva muito restritivo, muito curto, né, o meu erro é maior. Tá? Tudo bem, gente? Todo mundo entendeu como é que é a sinalização química? O que está envolvido é o KPS, não é mais